E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a representatividade nas Olimpíadas, desde antigamente até os dias atuais, indo desde quais foram os atletas que mais exerceram representatividade a como essa representatividade surgiu. Então, se liga aí. Em 1920, o Brasil participou da primeira Olimpíada e ainda não havia mulheres. Só em 1932 a participação delas começou. A primeira mulher brasileira que participou das Olimpíadas foi Maria Lenk, em 1932, com 17 anos. Maria Emma Uga Lenk Ziegler nasceu em São Paulo em 1915 e é considerada a principal nadadora do Brasil, mesmo não tendo ganhado nenhuma medalha olímpica. Ela é considerada a pioneira da natação moderna. Além disso, Maria foi responsável pela introdução do nado borboleta, que realizou nas Olimpíadas de 1936. Nos dias de hoje, é comum ver negros como destaques em seus esportes nos Jogos Olímpicos. São casos de Usain Bolt, Simone Biles, Rebeca Andrade, entre outros. Mas nem sempre foi assim. Nos primórdios das Olimpíadas, o esporte só era para brancos e ricos. Aos poucos, no entanto, afrodescendentes pioneiros como John Taylor e William Bard, entre outros, foram responsáveis por dar essa história. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna foram disputados pela primeira vez em 1896, fim do século XIX. Naquela época, o esporte era algo que fazia parte exclusivamente da cultura de classe dominante, tanto que o profissionalismo era proibido. Quem recebesse dinheiro para praticar alguma modalidade perdia o direito de estar numa Olimpíadas. Tais regras retiraram de cena os cidadãos mais pobres, faixa de sociedade em que se encontra a maior parte da população negra, que por questão de sobrevivência não podiam se dar ao luxo de dedicar a algum esporte sem ter incentivo financeiro. Foi só na terceira edição dos Jogos Olímpicos em St. Louis, em 1904, que os primeiros negros participaram do evento, e foi de forma vergonhosa. Dois Zulus semi-selvagens estavam na cidade para participar de uma exposição sobre a Guerra dos Boeres, confronto armado que aconteceu na cidade de Cabo, na África do Sul, e acabaram sendo colocados para correr a maratona. Eles disputaram a prova descalços e com chapéus de palha, provocando risos do público americano. Se era difícil sendo negro, imagine sendo uma mulher negra. Em Londres, em 1948, as mulheres eram apenas 10% dos 4.104 atletas inscritos para os Jogos. E foi exatamente nessa edição que Alice Colshaw fez sua história. Ao ganhar a prova de salto em altura, se tornou a primeira negra a ser campeã olímpica. 2016 é responsável por quebrar um recorde de atletas olímpicos se declararem gays, lésbicas, bissexuais. O site esportivo americano Onte Sport, voltado à comunidade LGBT, fizeram um levantamento em parceria com o historiador Tony Spurkin-Blyton. Eles listaram 49 atletas no Rio em 2016 que já saíram do armário, além de 3 treinadores. Dois exemplos de americana. A americana Elana Dali Doni, 26, eleita melhor jogadora da Liga Americana em 2015, assumiu ser homossexual pouco antes dos Jogos Olímpicos do Rio. Rafaela Silva, 24 anos, que garantiu a primeira medalha de ouro brasileiro no Rio em 2016. Namora há cerca de 3 anos com a ex-judoca Tamara César, 2016. Nas Olimpíadas de Tóquio 2020/2021, nós tivemos a primeira participação de uma atleta trans, a atleta Laura Hubert, a levantadora de peso da Nova Zelândia. Lembrando que é permitida a participação de atletas trans desde as Olimpíadas de Atenas. Mas, se você não sabe o que é transgeneridade, aqui um breve resumo. Transgêneros são pessoas que se identificam com o sexo oposto ao que foram atribuídos quando nasceram. Também pode ser encaixado como não binário, a que estão fora dos padrões binários de gênero. Mas uma pessoa não binária pode se identificar como sendo nem masculina, nem feminina, como ambos ou com nenhum. Por exemplo, eu, que sou não binário e me identifico como agênero, alguém que não tem gênero, e meus pronomes são ela dela e ele dele. Mas, voltando ao foco, também tivemos atletas que identificam como não binários. Um exemplo é a Alana Smith, ela que competiu na categoria feminina do skate street, mas ela também poderia competir na categoria masculina. Entretanto,
a participação de atletas trans e não binários ainda causam bastante controvérsias em algumas competições, como foi o caso da Laurel, pelo fato da transgeneridade da atleta dividir as opiniões dos demais, já que uma boa parte de sua vida, seu corpo produziu grandes doses de testosterona, e isso, teoricamente, daria vantagem para a atleta, o que é uma grande besteira. Mas esse não é o caso, já que para um atleta trans participar dos jogos, como no caso das mulheres trans, é necessário que o nível de testosterona esteja abaixo de 10 nanomoles por litro e por pelo menos 12 meses, e que a declaração da identificação como mulher deve ter um período mínimo de 4 anos. E não há necessidade da cirurgia de redesignação sexual, e não contém nenhuma restrição para homens trans. Mas, caso não siga as regras, ocorre o banimento no esporte. Lembrando que isso foi dito por médicos, assim como atletas trans que são profissionais, e não tendo como base o achismo, pelo amor de Deus, né, gente? Então, dizer que esses atletas têm certa vantagem por conta de seu sexo biológico é basicamente transfobia, já que se eles forem realmente ter uma vantagem, é do quanto se dedicaram e treinaram para isso. Então, com isso, a gente pode concluir que as Olimpíadas, como sendo o maior evento esportivo do mundo, está tendo cada vez mais representatividade em inúmeros aspectos e que a tendência é ter ainda mais conforme os anos vêm passando. Como na próxima Olimpíada, que será realizada na França, onde é esperado que tenhamos 50% de homens e mulheres competindo igualmente. Então, em que mundo a gente iria achar que algum dia isso seria possível? Então, foi isso. Obrigada por assistir até aqui. Deixa seu like, pelo amor de Deus, por favor, isso vai ajudar muita gente. E, por favor, também compartilha demais. Muito obrigada.